Irmãos, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do CENIB no curso Velho Testamento 2, Patriarcas. Hoje nós estudaremos a aula de número 5. Você está levando a sério? Você está fazendo os exercícios? Que bom! Parabéns! Continue firme. Sabemos que às vezes somente o fato de você estar fazendo a aula somente online dificulta um pouco, parece que tira um pouquinho o brilho. Mas, meu irmão, eu insisto, leia o conteúdo, leia os textos da Palavra de Deus, do capítulo 12 até o 50 do livro de Gênesis, e você vai ser abençoado. Quero dizer para você, antes de nós começarmos a nossa aula, que nós estamos à sua disposição. Nós sentimos o fato da não proximidade e que isso muitas vezes acarreta em você ter aí na sua casa, aí onde você está assistindo esta aula, ter dúvidas. Puxa, mas será que ele falou? Eu não entendi bem. O que ele quis dizer com isso? Não ficou claro. Meu irmão, se você tiver alguma dificuldade, se você tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo, você tem uma série de opções para recorrer. Primeiro, o telefone da igreja está à disposição. Nós, com muito amor, com muito carinho, vamos lhe atender. Então, se você tiver alguma dúvida, algo que ficou assim difícil de compreender, não conseguiu perceber certinho como que estava sendo tratado aquele determinado tema, fique à vontade em nos procurar para que nós possamos te ajudar, esclarecer. Com muita calma, a gente vai repassar. Eu repasso, o pastor Christian, nós repassamos exatamente aquele ponto que você ficou com dúvida para que você possa seguir adiante. Nós estamos na 5ª aula, depois nós teremos, obviamente, na sequência, 6ª, 7ª e já teremos a prova, né? Então não tem por que você ficar carregando uma dúvida ainda da primeira aula ou da 2ª aula, né? E é óbvio que a segunda dica que eu te dou, então a primeira é faça contato conosco em caso de dúvida, e a segunda dica é não segure, não deixe para resolver tudo próximo à data da prova. Procure agora que você está aí fazendo esta aula. Se tiver dúvida, dá pausa, se tiver dúvida, volte o vídeo, enfim. E, acima de tudo, uma dica bem legal é que você deva imprimir a apostila para que você possa acompanhar a aula de hoje com a apostila em mãos. Se você está me assistindo nesse instante, é que a aula já foi postada, está disponível no site da igreja, já encontra-se também disponível o material de apoio. Você já vai encontrar no mesmo link, bem do ladinho, a apostila. Então, é muito melhor quando você tem a apostila em mãos, conforme o professor vai dando a aula, seja eu ou seja o pastor Christian, fica muito mais fácil você pegar o conteúdo impresso, nós seguimos ele, e aí você entende. Outro detalhe importante, claro, nós não temos condições de nos aprofundarmos, porque estudar Velho Testamento, estudar patriarcas, é algo assim muito vasto. Nós temos condições de entrar em muitos detalhes e o foco não é esse. Claro que é trazer uma informação objetiva, clara, direta, mas uma informação de uma forma mais sucinta, porque afinal de contas o conteúdo é muito extenso e o nosso tempo não é o suficiente. E se nós fôssemos entrar em questões detalhadas, tempo, espaço, datas, lugares, regiões, a origem da palavra, isso tomaria muito mais tempo. Então não se preocupe. Quero te lembrar que você precisa preencher a chamada. Na hora que você acessar o site da igreja, lá na opção da aula do CENIB, Patriarcas, você vai encontrar a chamada. É indispensável que você coloque lá os seus dados, que você assistiu a 5ª aula. Se porventura você tem aulas ainda que por um acaso não marcou, vá lá, marque, eu assisti, eu fiz as apostilas, tá? Então,
Não se esqueça de marcar na chamada que você realmente fez esta aula para que a igreja possa ter conhecimento e nós possamos fazer a contabilidade, né, da sua participação. Termos a certeza que você está levando a sério, que você está fazendo. Isto é compromisso, é comprometimento. Beleza? Então, você está preparado? Está tudo certinho? Vamos começar mais uma aula? Que bom! Mas antes nós vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos pelo amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. E te agradecemos, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de hoje estudarmos mais um pouquinho da Tua Palavra. Te agradeço, Deus, pelo amor que o Senhor tem por nós e a nossa oração é uma só. Que as Tuas bênçãos, Senhor, alcance a cada um dos irmãos que estão nesse instante estudando a Tua Palavra, que estão participando desta aula. Não importa onde estejam, Senhor, mas eu sei que o Senhor os alcança através da Sua misericórdia. Estenda as Tuas mãos sobre a vida de cada um, fortaleça, Senhor, a vida de cada um, esteja com cada irmão, dando da Tua graça, dando do Teu amor sobre a vida deles. Essa é nossa oração, Pai, que fazemos em gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Então, aperte os cintos, vamos para mais uma aula. Antes, claro, agora nós vamos verificar se você aprendeu. Na aula passada, o pastor Christian trabalhou com o capítulo do 28, se eu não me engano, do 25 ao 30. Isso. E agora nós vamos dar continuidade estudando com você do capítulo 31 ao capítulo 37. Hoje nós vamos adiantar, vamos finalizar falando sobre Jacó e vamos falar de um novo patriarca também, tá? Vamos ver se você aprendeu? Aula passada, esquenta aí o teu motor. Vamos lá, liga, dá a partida. Tá meio frio? Injeta. Não, injeta é coisa de carro antigo, né? Só dá a partida que já vai funcionar. Olha a perguntinha que eu reservei para você. Qual o nome da mulher de Isaac? Qual o nome da mulher de Isaac? Raquel? Agar? Noemi ou Rebeca? Qual é o nome da mulher de Isaac? Raquel, Agar, Noemi ou Rebeca? Respondeu certo? Quem respondeu? Rebeca. Ok? Então, sempre lembre-se, Abraão casou-se com Sara. Depois, Isaac casou-se com Rebeca. Pastor Christian comentou exatamente isso. E ele comentou na aula passada, inclusive, que o Eliezer foi até a terra dos seus parentes. Ele recebeu uma ordem do próprio Abraão para que ele voltasse à terra dos seus parentes, então lá em Arã, ou Padã Arã, como também é conhecido, né? Padã Arã, ou Arã, é a mesma coisa, nós vamos tratar como se fosse a mesma coisa. E Eliezer chegou lá naquele poço, orou a Deus, pediu direção de Deus, disse que queria achar uma mulher bonita, mas acima de tudo, ele queria que fosse uma mulher que fosse solícita ao pedido dele. Você lembra disso? E que desse água para ele, e que desse água para os animais. E tem um detalhe importantíssimo, que deveria ser da mesma linhagem do seu chefe Abraão. E sabe o que aconteceu? Chegou Rebeca, aquela moça bonita, encheu os olhos de Eliezer, e aí ela foi simpática, hospitaleira, deu água de beber a ele, deu para os animais, e aí ele disse assim: mocinha, me responde uma pergunta, vai. Você é filha de quem? Aí quando ela falou da onde ela era filha, Eliezer não teve dúvida, Deus estava nesse negócio, né? Deus estava agindo exatamente dentro daquele propósito que o seu chefe, que o Abraão, estava clamando e pedindo a Deus. Beleza? Guarde bem isso, tá? Isaac teve gêmeos. Quem foram eles? Ismael e Jacó? Pedro e André? Ou Esaú e Jacó? Então aqui eu quero fazer uma observação que é muito comum nós confundirmos os nomes, óbvio,
não faz parte do seu dia a dia, né? Se eu confundo em casa o nome das minhas filhas, quero chamar a Rebeca e chamo a Ana Paula, quero chamar a Ana Paula e chamo a Rebeca, e eu sei que você também faz isso aí na sua, né? Ainda mais confundir os nomes dos filhos de Isaac. Fatalmente você pode correr o risco de confundir com Ismael, sim, mas não foi. Então, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Também o pastor Christian comentou na aula passada. E aí, só para você entender, Ismael foi filho de quem? Ismael, filho de Abraão com Agar, tá? Fique firme nessa convicção, nessa sua resposta, para você não ter dificuldades em gravar bem esses nomes, tudo bem? Vamos ver se você está bom? Vamos ver se você aprendeu? Olha só, já até falei sobre isso hoje. Qual a cidade que marcou a vida dos patriarcas? Ela foi o ponto de partida para o cumprimento da promessa de Deus para Abraão, e também essa mesma cidade serviu de lugar de refúgio para Jacó. Getsemane, Gerar, Betel ou Harã? Então, respondeu certo quem respondeu Harã. Olha só, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele saiu de Ur e ele subiu ao norte em direção a Harã, ou também Padã Harã. E lá ele se estabeleceu. É lá que o seu pai Terá morreu. Jacó, quando roubou a primogenitude do seu irmão, e ó, deu perna para que te quero, sua mãe recomendou que ele fugisse e que ele fosse se esconder, que ele fosse dar um tempinho na casa do seu tio. E foi para lá que ele foi, para o mesmo lugar, Padã Harã ou Harã. Vamos ver se você aprendeu? Jacó finalmente encontra-se com a mulher da sua vida, Raquel. Ela foi feita para ele. Qual foi o lugar especial que Deus usou para marcar esse encontro? Veja que interessante, né? Foi poço? Foi a tenda do encontro? Foi a casa das misericórdias? É claro, você sabe. Foi o poço. Jacó chegou na região e começou a sondar, e aí ele viu alguns pastores, e ele pediu sobre seus parentes, e ele disse, não, daqui a pouco a filha de Labão, ela vai chegar por aqui, e ela traz seus animais, suas ovelhas para dar água. E a Bíblia diz que quando ele viu, ele chorou. Foi amor à primeira vista. Então foi no poço. Foi no poço que Eliezer encontrou a Rebeca. Foi no poço que também a Jacó se deparou pela primeira vez com a Raquel. Que legal, né? Durante um período de 7 anos, ouça bem, Jacó precisou trabalhar para o seu sogro. Eu até já falei. Qual era o nome do caboclo? Qual era o nome dele? Betuel, Elifaz, Labão ou Jetro? Labão. Muito fácil, muito tranquilo. Deu para você relembrar um pouquinho do conteúdo que foi visto na aula passada e está aí. O patriarca de hoje, está preparado? Nós vamos estudar sobre Jacó. Vamos estudar capítulo 31. Então, como o pastor Christian já falou, você precisa ter em suas mãos a sua Bíblia para que você possa acompanhar, porque nós vamos trabalhando capítulo após capítulo. Então, eu recomendo que você pegue a sua Bíblia, abra ela a partir do capítulo 31 e nós iremos do 31 ao 37. Vamos trabalhar versículo a versículo, primeiro capítulo a capítulo, e quando o versículo tiver alguma importância, nós daremos ênfase a ele, faremos a leitura daquele versículo para que você possa gravar bem o fato histórico. É muito bom estudar o Velho Testamento. É muito bom estudar os patriarcas, porque você consegue entender toda a história, o romance, as situações, as intrigas, tudo o que acontece, porque quando foi escrito por Moisés, né, ele fez questão de alimentar cada detalhe.
Tudo bem? Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, capítulo 31, verso 37, e pegue também a sua apostila, tá bom? Apostila que está já à sua disposição. Capítulo 31, eu faço questão de ler contigo. Para facilitar, veja só, olha qual foi a nossa estratégia. Nesta aula número 5, nós tivemos um cuidado especial com você e fizemos uma síntese, um resumo do capítulo para que você possa ler na sua apostila, enfim, e você possa entender quais são os principais pontos daquele capítulo. Tá? Inclusive, nós diminuímos até um pouquinho daqueles exercícios de preenchimento, mas é importante que você leia o capítulo, porque ao ler o capítulo você estará entendendo, né, o que ele quer dizer, né? Fica muito mais fácil a sua compreensão. Então, para não fugir esta regra, nós começaremos a partir do capítulo 31. Beleza? Você está comigo? Você está entendendo? Tá tudo certo? Então vamos lá. Capítulo 31, Jacó foge de Labão, tá? Capítulo 31, Jacó foge de Labão. Mas tudo bem, tudo bem. Ainda quero dar mais uma colher de chá para você. E aqui eu tenho mais uma apresentação importantíssima que eu não poderia deixar de falar, que são eles, os meninos. A família de Jacó separado por esposa, né? Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Aqui. São eles, ó. Lia teve Ruben, mais velho, Simeão, Judá. Olha que bênção, né? A tribo de Judá. Que interessante, né? Veja, meu irmão, a tribo de Judá nasceu de Lia. Apesar de que Jacó amava mais Raquel, mas o descendente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio da linhagem de Lia, aquela que a Bíblia fala que era meiga, né? Que tinha um olhar meigo. É dela que veio. Levi, os sacerdotes, também é filho de Lia, Isacar, Zebulon, Diná, a única menina da família, Diná, filha de Lia. Bila e Zilpa, as empregadas, vamos chamar desta forma, para você entender, né? As que trabalhavam para Lia e trabalhavam junto com Raquel, né? Então nós temos Bila, Dan, Naftali, ou Naftali, filhos de Bila, e Zilpa teve Gade e Asser. Raquel teve José e o seu último filho, a rapinha do tacho. Ouça bem, isso é questão de prova, hein? E o seu último filho, Benjamim, tá bom? Beleza? Então tá dado aí essa dica, vamos para frente, que aí fica mais fácil. Como eu estava dizendo para você, agora entramos definitivamente no capítulo 31. E eu vou ler para depois nós darmos continuidade. Finalmente chega a hora de Jacó retornar à sua casa. Não foi tão fácil, tão simples, mas ouça bem. Ele agiu de acordo com a vontade de Deus. Isto é imprescindível na vida dele e na minha e na sua vida, né? Finalmente, ao deixar Labão, ele agiu de acordo com a vontade de Deus. Mas alguns pensam que talvez a maneira que ele saiu não tenha sido uma atitude de fé. Apesar disso, Deus foi fiel em manter a sua palavra, a sua promessa. Então nós temos o capítulo 31 dividido em algumas partes. Primeira, Jacó permaneceu em Padã-Arã por mais de 20 anos antes que Deus o chamasse, ok? B, Deus muitas vezes usa circunstâncias para dirigir os seus filhos, e foi o que aconteceu. No início do capítulo 31, nós temos o primeiro versículo que diz que os filhos de Labão estavam tendo um burbúrio, uma confusãozinha, uma conversa, um diz que me diz que, uma trama, dizendo assim: Jacó tomou tudo de nosso pai, tudo que o nosso pai tinha e ajuntou toda a sua riqueza, a custo tudo isso do nosso pai. E Jacó percebeu a atitude de Labão, o desgosto de Labão, e aí então ele toma a atitude de sair de lá
sair de Harã e voltar para a terra dos seus pais, voltar para onde estava lá morando Isaac, onde Abraão tinha ido, para a terra prometida, para Canaã. Então ele estava morando ao norte, ao norte de Israel, enfim, logo eu vou mostrar para você, e aí então ele volta para a terra que os seus pais haviam herdado do Senhor. Finalmente, a parte C da nossa apostila, Jacó recebeu a direção de Deus. Isso está no verso 3. Ouça, Deus deu a direção. Veja, está aqui na minha Bíblia. O Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais. Então ele escuta Deus. No verso 14 a 16, nós vemos o mau caráter de Labão. Até mesmo suas filhas se sentiam usadas, ao mesmo tempo e não amadas pelo pai. Jacó cuidadosamente escolheu o momento certo para partir. Labão estava tosqueando fora as ovelhas, né? E não há dúvidas de que Labão teria impedido, ou até mesmo tentasse ou tivera vontade de matar Jacó se estivesse presente, ao ver a atitude de Jacó dizendo: Deu por hoje, seu Labão, vou embora, cansei. Então, Jacó prudentemente arquitetou. Quando ele viu que Labão foi com seus funcionários para fora, 3 dias estava fora, tosqueando as lãs dos seus animais, então ele falou: é agora, meninas, Lia, Raquel, pega a piazada, vamos subir no camelo e vamos dar no pé, vamos embora, porque eu preciso obedecer à vontade de Deus. Deus falou comigo. Primeiro, eu estou obedecendo a Deus e também, por coincidência, eu tenho visto o que tem acontecido. Seu pai tem mudado o meu salário. Olha, não tem sido muito interessante ficar aqui, né? E ele foi um triste exemplo de muitos que hoje em dia pensam somente em riquezas e não tiram nenhum proveito das oportunidades espirituais que possuem. Aqui o texto está falando sobre Labão. Então vamos conferir, só para você entender no mapa, da onde estava o Jacó e para onde ele foi. Eu já estou com o Google aberto aqui, tá bom, pessoal? Então vai ficar mais fácil você entender do que eu estou falando. Eu vou clicar aqui em Padã Arã. Ó, vamos ver se vai funcionar aqui. Teria que funcionar, né? Aqui, ó. Aqui, achei. Ó. Então, eu vou deixar nessa condição aqui, ó, que aí você vai poder entender melhor. Ó. Aqui nós temos Israel, mais embaixo, você já vai se localizar. Ó. Aqui nós temos o Mar da Galileia, ó, vou dar um zoom aqui para você entender. Aqui eu tenho o Mar Morto, ligando os dois eu tenho o Rio Jordão, e aqui, pessoal, e aqui, descendo este rio, chamado de Rio Eufrates, ó, vamos dar um zoom aqui para você ver o nome do rio, ó. Vamos ver se vai aparecer. Aqui, ó, Rio Eufrates. Entre o Rio Eufrates e esse outro rio menor que está aqui, que é o Abur, ó, vou dar um zoom aqui. Ó, aqui já aparece, ó, Rio Abur. Entre esses dois rios, a Bíblia diz que é nessa região, então é região norte, aqui onde eu estou passando o mouse é a região, tem a Síria, depois nós temos a Turquia, você está vendo aqui, ó. Então é nesta região que localizava-se Padã Arã, tá? Então aqui era Ur dos Caldeus, sai Abraão, vem para cá e depois daquela confusão e o Jacó foge e ele volta a morar aqui junto com o Labão. Casa-se com a Lia, depois casa-se com a Raquel, enfim. E aí Deus diz: vai embora, moleque.
vai embora que eu tenho uma programação extensa para realizar na sua vida. Então ele sai desta região e ele vem para cá. Ó. A Bíblia fala que ele veio morar nos montes de Gileade, que atualmente é a Jordânia, onde eu estou passando o mouse aqui. Então já fica na região sul, né? Depois você vai entender que é a própria região de Judá, enfim, né? E é aqui que ele se localiza, é aí onde ele volta a estabelecer a sua residência. E ele partiu e foi morar para lá. Eu até coloquei essa figurinha aqui para você entender que o Labão ficou com uma dor de cotovelo ao ver o seu genro enriquecer. E ele articulava, diz o capítulo 31, que ele articulava, foi falado no capítulo 30, ou consta no capítulo 30, que Labão tentava impedir que ele crescesse, mas Deus trabalhava em seu favor. Você vai poder ler falando sobre as ovelhas malhadas, olhando sobre as salpicadas. Está aqui no verso 8, verso 9, verso 10 do capítulo 31, que quando definia-se que Jacó só teria as ovelhas salpicadas, só nascia as com mancha nesse sentido. Aí Labão falava, não, chega, então agora vai nascer as de listras. E Deus fazia de tal forma que nascessem apenas as de listras. Então não tinha para onde correr. Vamos para frente, né? Aí acontece que quando tomam conhecimento, aqui nós temos algumas figurinhas e você vai entender mais ou menos. Quando o Labão toma conhecimento que Jacó foi embora, o Labão vai atrás e fica muito irado e depois de 7 dias ele se encontra. Ó, tá aqui o encontro deles. Opa, passou. Depois de 7 dias, Labão encontra-se com o Jacó. Ele persegue e aí ele chegando, né? Isso tudo nós estamos falando do próprio capítulo 31 ainda. Ele chega nervoso e aí então é feito um acordo. E eu quero chamar a sua atenção por 2 fatos importantes que aconteceram. O primeiro fato é que na hora que eles estavam saindo, Jacó, Lia, Raquel e todos os filhos que já haviam nascido naquela região, né? Raquel pega os ídolos do seu pai, que não era temente a Deus. Enfim, ele servia e seguia, né, aqueles deuses daquela região. E, inclusive, a Bíblia diz aqui, todas as vezes quando fala de Labão, fala exatamente isso. Então, a Raquel pega os ídolos e esconde no camelo, esconde junto com as roupas e foge. Quando ela percebe que o seu pai encontra ela, ao invés de ir ao encontro do pai para cumprimentá-lo, ela fica sentada em cima de alguns panos e o pai, quando tenta se aproximar, ela diz, pai, eu não estou naqueles dias, então eu vou ficar por aqui em repouso. Mas, na verdade, ela estava escondendo ali os ídolos que ela havia roubado do seu pai Labão. E aí nós precisamos entender, aprendemos muito com isso, aprendemos que realmente quando entregamos a nossa vida a Deus, nós temos que deixar o nosso passado para trás. A partir de agora devemos olhar para Deus, devemos realmente fazer com que aquilo que o apóstolo Paulo registra, que somos uma nova criatura e as coisas velhas ficam para trás, mas elas só ficam para trás se você as deixar, se você realmente abrir mão. Raquel não quis fazer isso. Raquel quis levar a sujeira de um outro povo, levar deuses pagãos, ídolos para adorar, sabendo que o Deus do esposo dela, o Deus de Jacó, era o único e verdadeiro quem deveria ser servido e adorado. Que isso possa servir de lição para você, para que você também faça uma reflexão e abandone. Eu já sirvo a Deus, eu já aceitei ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas tem coisas que ainda estão agarradas em você, presas em você, e às vezes te acorrentando, te trazendo um dissabor. Lembre-se, o Senhor Jesus quer trocar esse fardo pesado que você carrega por um fardo leve.
Ele fala isso, Mateus registra isso. Então, aproveite esta oportunidade para refletir sobre tudo aquilo que você está carregando ainda do seu passado de pecado e agora entregue-se definitivamente ao Senhor. Sabe como é que nós chamamos isso? Santidade. Buscar a santidade requer abrir mão das coisas que impedem o agir de Deus sobre a sua vida. O segundo ponto que eu quero destacar nesse capítulo também é que chega uma hora que, dentro desses desenhos que você está vendo, Labão fica num primeiro momento nervoso, mas ele tem um pouco de receio, porque ele sabe que o Deus de Jacó é poderoso e tinha uma promessa muito grande para realizar na vida de Jacó. Então Jacó pega uma pedra, Labão também pega outra pedra, e lá no lugar onde eles se encontraram, ele coloca aquela pedra no chão e é feito então um acordo. Isso está lá no capítulo 31, a partir do verso 52. Está escrito assim, ó, são testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, e nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu pai Isaque. Ofereceu o sacrifício no monte, chamou os parentes que lá estavam para uma refeição e depois de comerem, passaram a noite ali. E no outro dia, Labão beijou seus netos e as suas filhas, os abençoou, virou o bico do barco e voltou para a sua terra. Isso tudo nós aprendemos no capítulo 31 do livro de Gênesis. Vamos para frente? Agora nós temos um momento marcante, muito importante na vida de Jacó pela frente. Vamos lá? Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Veja só que interessante. Recebe então a notícia que seu irmão vem em sua direção com 400 homens. Estrategicamente ele divide, estamos falando de Jacó, capítulo 32, em 2 grupos, para que no mínimo ele consiga sobreviver. Prepara um belo presente, até porque ele já estava muito bem financeiramente, e encaminha a sua frente em direção ao seu irmão. Passam pelo ribeiro, pelo vale de Jaboque, ou rio Jaboque, ou val de Jaboque, e lá ele se vê sozinho. E de repente surge um anjo do Senhor e luta com ele até o amanhecer. E nessa ocasião, então, ele tem o seu nome mudado de Jacó para Israel. Tá? Então, esse é o capítulo 32, esta apresentação que você está vendo é um resumo e eu vou agora olhar para a apostila que está com você nas tuas mãos. Diz assim, nesse capítulo vemos Jacó ainda em sua jornada para Canaã. Jamais tantas coisas memoráveis ocorreram em qualquer marcha como na desta da pequena família de Jacó. Pelo caminho, ele se depara com a boa notícia de Deus, de seu Deus, com as má notícias que o seu irmão, a quem ele enviou uma mensagem para notificar o seu retorno, verso 3 a 6, né? E em sua aflição ele divide o grupo, ele coloca as crianças na frente, ele coloca o pessoal mais à frente para que a hora que, porventura, o seu irmão, Esaú, a hora que chegasse, tivesse dó, tivesse pena, compaixão e não os destruísse, pensando ainda que o tal do Esaú ainda tivesse ódio, raiva por ter ficado para trás e perdido a sua primogenitura. Ele faz a sua oração a Deus, verso 9 ao verso 12. Lembre, eu estou lendo o que está impresso na apostila. Ele envia presentes ao seu irmão, verso 13 ao 23. E ele luta com o anjo, final, 24 ao 32. Então, aqui inclusive eu faço um esboço. Gênesis 32, 1 a 2, Jacó prossegue viagem. Do 3 ao 6, Jacó envia mensageiros a Esaú.
verso 7 e 8, temor de Jacó. Do 9 ao 10, do 9 ao 12, a oração de Jacó. 13 ao 21, presente para Esaú. Verso 26, Jacó luta com Deus. E 27 a 32, de Jacó para Israel. Eu coloquei aqui essa imagem aqui em cima de propósito. Esta é uma foto do rio Jaboque, o rio, o vale que foi reservado aonde Deus nós temos mais uma teofania nesse momento, que é Deus sendo representado naquele momento, né, por um anjo, e aí Jacó luta com um anjo. Vamos lá dar uma conferida lá no Google de novo, para ver se a gente consegue. Vocês me desculpem se porventura a gente às vezes achar alguma coisa não sair do jeito que a gente se programa, porque afinal de contas é ao vivo e a cores, né? Então aqui, meus irmãos, olha só, aqui está o rio Jaboque. Vou voltar para você ter uma noção aonde nós estamos falando, tá? Então aqui nós temos o Mar da Galileia, o rio Tiberíades, enfim, né? Aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse, eu tenho o Mar Morto, e nesse risco aqui, ó, olha só, nesse risco aqui no meio de novo, ó, aqui eu tenho o Rio Jordão. E o Rio Jaboque é um rio que deságua no Jordão. É um riozinho pequeno, menor, tá? Ó, tá aqui, ó. Aqui vai aparecer o desenho da veia dele, ó. Olha só. Olha como é que é interessante isso. Eu louvo a Deus por essa tecnologia. Tá aqui, ó. O Rio Jaboque. E é nessa região, em algum ponto dessa região do rio Jaboque, do Vale do Jaboque, aonde o Jacó lutou com o anjo. Tá aqui, ó. Tá? Então, se você quiser, inclusive, vou tentar mostrar para você aqui, ó, algumas imagens. Essas são as imagens do rio Jaboque. Olha que legal. Essas são pessoas que viajaram até lá, que fotografaram e incluíram essas imagens no Google. E aí ele dá essa opção, e eu não posso deixar de não mostrar para você as lindas imagens do rio Jaboque. Beleza? Olha que coisa bonita aquela região. Tá? Vamos voltar agora, porque nós temos aqui um vídeo que vai mostrar a cena da luta do Jacó com o anjo. Ouça, assista. Quem é você? Espera! Você não pode ir embora. Me abençoe, por favor. Eu te peço. É só uma encenação, né? Mas já ajuda, já te dá um gostinho, né? Do que poderia algo semelhante, não tem noção. Mas se não tem essa opção, por que não usá-la, né? Para você ter uma ideia do impacto. Você está vendo isso? A Bíblia diz no verso 24, é o que está acontecendo exatamente isso, 32, verso 24. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Vocês viram que amanheceu? Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, não há condições de dominá-lo, ele tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa. Observe a cena. Se
vai lhe ajudar a gravar bem essa cena. Eu tenho certeza que você não vai esquecer mais. E agora nós vamos ao momento... Já rompeu o dia. Eu não vou te deixar ir embora enquanto não me abençoar. Como é o seu nome? Como é o seu nome? Jacó. Já não se chama mais Jacó, e sim Israel. Porque como príncipe lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Isso que nós acabamos de ouvir é exatamente o verso 28 do capítulo 32. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até os dias de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Esse é o verso de número 32 do capítulo 32. Que legal! Terminamos o capítulo 32 e agora nós vamos avançar, dar continuidade para o encontro. Você está vendo aí? Olha que imagem bonita que eu trouxe para você. Que abraço marcante. Ah, que oportunidade de reencontro. Ah, que oportunidade que hoje o Jacó e o Esaú estão dando para você que está me assistindo através deste canal do YouTube, através desta programação tão especial. Que Deus possa tocar no seu coração. Não há circunstância, não há pecado, não há briga, não há intriga, não há revolta que não seja capaz de ser perdoada. Você talvez já ouviu, ou talvez seja você mesmo, que muitas vezes tem dito assim: jamais eu vou perdoar cidadão, pessoa tal, fulano, enfim. E pior é quando é um parente, né? Mas veja que situação difícil que Esaú viveu, mas ao se encontrar, ouça o que eu vou ler agora. No capítulo anterior, percebemos o quanto era a profunda intimidade que Jacó tinha com Deus. E era bem sucedido. Agora, nesse capítulo, vemos que esse relacionamento também refletiu no seu convívio com os homens e, em especial, com o seu irmão. Deus restaura a paz. Bem do tipinho de Deus mesmo, né? Aquilo que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Deus ama instaurar a paz. Até porque Ele procura sempre, como diz Filipenses, trazer uma paz que o mundo não consegue compreender. Uma paz que a gente, sabe, fica perplexo. Como diz a Bíblia, excede o nosso entendimento. Essa foi a paz que foi estabelecida por Jacó e Esaú. Deus instaura a paz e o amor entre eles, e a raiva de Esaú vai embora. Pois assim está escrito por Provérbios 16:7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com eles. Que bênção! Eis aqui um encontro muito amistoso entre Jacó e Esaú, verso 1 ao 4. O debate destes em sua reunião, na qual competem entre si com declarações civilizadas e amáveis. Os assuntos da conversa sobre a família de Jacó, verso 5 até o verso 7. Sobre o presente que ele havia preparado, do verso 8 ao 11. Sobre o andamento da sua viagem, e aí a conversa vai, né? Do verso 12 ao verso 15, e o estabelecimento de Jacó em Canaã, sua casa, terra e altar, verso 16 ao verso 20. Então o esboço que eu trago está na apostila.
Do 1 ao 4, encontro entre Jacó e Esaú. Que momento marcante. A reconciliação. Jacó edifica um altar, verso 20. Tudo isso está no capítulo 33 da sua Bíblia, tá? Você então que está lendo, com certeza está acompanhando, está lendo este capítulo, está acompanhando todo este conteúdo, está vendo o quanto é importante. Agora, nós entramos no capítulo 34. Este capítulo 34 é um capítulo conturbado. É um capítulo que às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas isso está registrado? Sim, isso foi registrado na palavra de Deus para que nada ficasse de fora. Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, fez questão de destacar exatamente este capítulo de número 34, que aqui o título dele, se você for pegar a programação da apostila que está disponível no site, então diz assim: o conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Está aqui, ó. Eu estou olhando para o texto, aí tem uma imagem e eu já vou falar para você sobre esta imagem. A gente fala, olha, eu estou quase parecido com o Christian. A imagem aqui por si só, ela fala muito, né? Olha só essa imagem. Nós estamos vendo as mulheres chamando a atenção desta mocinha bonita de branco e ela está indo em direção às mulheres de Siquém. E aí junto, e ela está focada, olhando nas mulheres de Siquém. E essa que está vindo em direção delas é Diná. E aquele que está olhando de lado é o príncipe de Siquém. E esse olhar dele não é um olhar muito interessante. Por isso que na apostila diz assim: Gênesis 34 registra o terrível episódio do abuso de Diná em Siquém. Abuso. Lamentavelmente, ela foi violentada. O estudo bíblico de Gênesis 34 ainda mostra um risco que a comunidade da aliança, ou seja, o povo de Deus, o povo que foi chamado para uma aliança, né? A família de Jacó, correu e a ilegítima vingança promovida por 2 dos filhos do Jacó. Alguns comentaristas sugerem que talvez Gênesis 34 tenha servido como um alerta para o povo de Israel. Eu posso até entender que pode ter acontecido isso mesmo, nas vésperas da sua entrada em Canaã. Sim, o povo estava se preparando para Canaã, né? Tudo isso estava para acontecer. Assim como quase a família da aliança se misturou com os cananeus naquela ocasião, a geração que entraria na terra prometida também deveria tomar cuidado para que este erro não viesse a se repetir. O esboço de Gênesis 34 pode ser organizado da seguinte forma: Diná é lamentavelmente violentada em Siquém, capítulo 34, do verso 1 ao 7. A proposta dos siquemitas a Jacó, do 8 ao 12. A resposta dos filhos de Jacó, 13 ao 24. E a vingança de Simeão e Levi. Simeão e Levi. Você lembra de quem era filho, quem era a mãe de Simeão e Levi? Você lembra? Jacó casou-se com Raquel, mas não pôde ter Raquel no primeiro momento. E aí, então, ele teve Lia, algumas traduções, Leia, enfim, mas ele teve Lia. E Simeão e Levi eram filhos dela. E agora, resumindo tudo o que aconteceu, porque afinal de contas o nosso tempo não nos permite, o fato é que, e eu vou somente entrar no detalhe do verso 1 ao 7, porque esse verso de número 1, do 1 ao 7 diz exatamente qual foi a jogada. O que aconteceu? Olha só que interessante. Certa vez, Diná, filha de Lia, dera a Jacó
seu pai, saiu, que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra, Siquém. Siquém, veja, filho de Amor. Então o lugar depois foi chamado de Siquém. E ali, Siquém era filho de Amor, que era o governador daquela região. Quando viu-a, agarrou-a. Isso na versão NVI. Quando viu-a, agarrou-a e a violentou. Então, em primeiro lugar, nós estamos trazendo exatamente a violência, nós estamos trazendo o que aconteceu, nós estamos trazendo esta tragédia que aconteceu, né? O crime hediondo que aconteceu por parte do Siquém. Quando viu a mulher, foi tomado por uma paixão avassaladora, tomou em seus braços e a violentou. Porém, no próximo versículo, a Bíblia diz que o coração dele foi atraído por Diná, filha de Jacó. E por isso Siquém foi dizer ao seu pai: pai, fiz uma besteira. Eu acabei fazendo isso com aquela moça que acabou de chegar aqui na nossa região. Ela é estrangeira, veio com aquela família grande que chegou, cheio de animais, enfim. O senhor deve ter visto, o Jacó, enfim. E ele tem uma filha, meu Deus, e na hora eu não pensei, eu não raciocinei direito, mas eu agora olhando melhor, eu estou completamente apaixonado, então eu quero a sua ajuda, pai, amor, né? Me ajude agora a resolver isso. Então, Amor, sabendo do problema que o seu filho havia cometido, vai até Jacó, vão os dois juntos, conversam com Jacó. Jacó estava sozinho, conta o que aconteceu e ele fala a verdade, mas ele retrata dizendo assim que ele quer se casar com Diná. Siquém fala: eu amo esta mulher, agora ela é tudo para mim e eu me arrependo do que eu fiz e agora eu quero ela, enfim, e eu quero dizer que o que você quiser, você vai ter aqui nesta região. A região era boa. Então entenda que se houvesse a união de Diná com Siquém, haveria negócios, o comércio seria estabelecido, a economia entre os dois estaria estabelecida. E além disso, haveria também uma sujeira na linhagem, né? Porque não seria mais a aliança, a linhagem definida por Deus já não estaria mais pura. Então, sabiamente Jacó escuta, e a Bíblia fala que até o tolo, quando permanece calado, é um provérbio, passa-se por sábio, entendeu? Olha aí a dica, Deus falando hoje, hein? Até o tolo, quando permanece sábio, não era o caso de Jacó, se passa por sábio. Até o tolo, quando permanece calado, se passa por sábio. Então ele só escutou toda a história e disse assim: eu vou falar com os meninos. Logo, quando eles voltarem do trabalho, eu vou conversar com eles e depois a gente te dá uma resposta. Então, os filhos, todos os filhos que já estavam vivos naquela ocasião, enfim, chegaram. Jacó contou tudo o que aconteceu. Diná estava triste, né, por tudo que havia acontecido. E aí, então, os meninos chegam à conclusão, voltam até Amor e até Siquém e lá eles fazem a proposta. Olha, nós não deveríamos, mas vamos acatar a proposta do Siquém em casar-se com a nossa irmã. É importante que você saiba que o que ele fez é uma atrocidade. Ele deveria morrer por causa disso, mas enfim, como ele demonstrou seu amor e até para que a gente também se estabeleça, tudo bem. Porém, nós queremos que você, Amor, você, seu filho também, façam a circuncisão, que é um hábito nosso. Então entenda, meus irmãos, que nesse instante, aquilo que nós já havíamos estudado lá atrás, quando Deus dá a Abraão uma aliança, e ele define que essa aliança seria evidenciada através da circuncisão, então os filhos de Jacó pegam a aliança, pegam o ato de evidenciar a aliança, que era a circuncisão, algo que era dado por Deus, e banalizam e usam como argumento para um plano que eles haviam estipulado. Então, vocês dois vão ter que se circuncidar, e digo mais, não só vocês, como todos os homens dessa cidade. Eles avaliaram e concordaram. Afinal de contas, tudo bem, nós queremos que haja paz, enfim.
houve a circuncisão de Amor, houve a circuncisão de Siquém, e Amor e Siquém reuniu todos os homens siquemitas na entrada da cidade, que era ali o lugar reservado para as discussões políticas, sociais, enfim, e lá ele faz essa proposta: povo, nós não temos nada a perder, o Jacó é um homem rico, e agora eu me casando com Diná, nós vamos também desfrutar desta riqueza e eu entendo que vai ser muito bom. Então ele convence aos homens de Siquém e também convence, porque afinal de contas Amor era o governante. E aí então todos são circuncidados. E a Bíblia diz que no terceiro dia, enquanto eles estavam se recuperando de tudo que havia acontecido, da circuncisão, os dois que nós já lemos aqui, e eu vou repetir, o Simeão e o Levi, Simeão dos filhos mais velhos, o segundo filho, Levi, na sequência, pegam a espada, os dois entram lá em Siquém e matam Siquém, Amor e todos os homens daquela cidade. E se não bastasse isso, a Bíblia diz que eles saqueiam aquela cidade, eles roubam tudo, eles pegam tudo, animais, pratarias, ouro, tudo, e levam embora. Jacó, como toma conhecimento, fica apavorado, porque ele sabe que os povos que habitam ao redor do lugar que é onde eles estavam, isso despertaria o furor, a raiva, o ódio dos demais, e isso poderia ser uma situação muito ruim. Então, esse é o que aconteceu no capítulo 34. E aqui eu quero apenas trazer para vocês um último parágrafo, dizendo assim: do fato, a punição imposta a Siquém por Simeão e por Levi foi completamente excessiva. Esse é um texto que eu estou trazendo para ajudá-los. Mesmo sob a interpretação da lei mosaica, que foi instituída posteriormente, eles agiram de uma forma inconsequente, prematura, ilegítima, totalmente irresponsáveis. O que eles fizeram nada tinha a ver com a reparação razoável, sábia e justa do crime cometido por Diná. Seja como for, este triste episódio narrado em Gênesis 34 não somente testava a promessa de proteção divina à casa de Jacó, como também pronuncia a hostilidade entre os israelitas e os cananeus, e as batalhas seriam travadas na posse da terra prometida. Claro, quem conta um conto, inventa um ponto. Você pode fazer 1000 coisas boas, você fez uma ruim, aquilo perpetua, né? Então, obviamente que esta atrocidade caiu na boca do povo, todo mundo estava sabendo ali na região do que iria acontecer. Vamos para frente? Vamos agora para o capítulo de número 35, já estamos quase chegando ao fim. Pegue lá a sua apostila, capítulo 35 desta aula. Espero que Deus te abençoe e você esteja aproveitando, guardando tudo. Capítulo 35 diz assim: temos 3 comunhões e 3 funerais. Eu primeiro vou ler o que está aqui na nossa apresentação, você pode acompanhar com o mouse. Jacó construiu um altar em Betel, em honra a Deus que havia aparecido e em cumprimento ao seu voto, versos 6 e 7. Deus apareceu-lhe mais uma vez e confirmou a mudança do seu nome e o concerto com ele. Jacó expressou um grato reconhecimento por essa visita. Verso 14 e 15. 3 funerais aconteceram. O de Débora, ama de Rebeca, o de Raquel. Ai, meu Deus, que dó, que tristeza. Verso 16 a 20. O de Isaac, verso 27 a 29. E aqui, lamentavelmente, nós também encontramos no capítulo 35 o incesto de Rúben com Bila, verso 22, e um relato sobre, uma descrição sobre os filhos de Jacó. Vejam quantas coisas, né? Então eu vou agora me ater à apostila, que está trazendo exatamente a mesma coisa que eu acabei de ler, mas eu vou só falar do esboço. Jacó, Gênesis 35, do verso 1 a 5, Jacó vai a Betel. 6 a 15, Jacó chega a Betel. 20, do 16 a 20, a triste e lamentável perca da morte de Raquel. Do 21 a 29, a desgraça
que Rúben cometera. E isso lá no finalzinho, lá no capítulo 49, lá no capítulo 50, quando Jacó chama os seus filhos no leito de morte e então faz a promessa para cada um dos seus filhos. Jacó não esquece do que Rúben cometeu e aí ele fala sobre esse fato novamente, tá? Então isso entristece tanto o coração, a morte de Raquel entristece muito o coração de Jacó em perder ela. Mas o fato de perder não é somente isso. Por isso que eu quero chamar a sua atenção e dizer para você, verso 17, né? Diz assim, finalzinho do verso 16, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de lhe sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai, o Jacó, deu-lhe o nome de Benjamim. Assim Raquel foi sepultada junto do caminho de Efratá, ou Efrata. Geralmente nós pronunciamos Efratá, que é Belém, né? Então, sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Então, portanto, ela não está em Macpela. Entendeu? Raquel ficou neste lugar a caminho para você entender do que nós estamos falando. Vamos para frente. Capítulo 36 é um capítulo dedicado ao Esaú, dedicado à família dele, tá? Então nós não vamos nos ater muito ao Esaú, porque ele não é o foco. Nosso foco maior, principal, é falarmos dos patriarcas, e estamos falando dele, estamos falando de Jacó. Então aqui, só para que você entenda, afinal de contas, Esaú, era também filho de Isaac, então, portanto, também foi abençoado. Então aqui nós temos a árvore genealógica e do Esaú também. Esaú quer dizer Edom. Então, aqui no nosso mapa, que eu trouxe um mapa bem pequenininho, você está vendo aqui, olha, de novo, estou passando o mouse em cima, o Mar da Galileia, eu estou passando o mouse aqui, o Rio Jordão, eu estou passando o mouse em cima do Mar Morto, e aqui nesta região mais abaixo, né, aonde de fato seria o reino de Judá, você está vendo aqui eu com o mouse, enfim, nós temos o reinado de Edom, aonde então habitou Esaú. Esaú casou-se com Ada, Bezamate e Aolibama, e esses foram os filhos, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá, tá bom? Então esses são os filhos de Esaú, gerados destas mulheres, e lá no capítulo 36 você vai ver mais, enfim, esse conteúdo nós não cobraremos, obviamente, em nada na prova, porque afinal de contas ele está aqui apenas como histórico para registrar. Mas agora nós vamos cair lá. Você está preparado? Aperta o teu cinto, porque agora eu deixo de falar de Jacó. Já falamos de Abraão, falamos de Isaac, foi o segundo patriarca, e agora nós estaremos falamos de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, lutou com o anjo, você viu exatamente tudo o que aconteceu, reencontro dele com seu irmão, mas agora a gente vai para o último patriarca que nós iremos considerar aqui nesta aula. E veja que ele é o patriarca que mais se fala. Começamos no capítulo 37 e vamos falar dele até os 50. É demais, né? Nós vamos aprender com cada verso. Do capítulo 37 ao versículo 50, nós aprendemos demais da conta com José. Então, se prepare, porque agora é a vez dele.
E nós entramos no capítulo 37, falando sobre o José. Tá? E aí nós já temos algumas imagens. A primeira imagem, José, jovem, dormindo, tendo os seus sonhos. E nessa imagem que eu coloquei aqui, ó, nós estamos vendo o trigo, aqui os feixes de trigo curvados, um feixe de trigo de pé. Nós estamos vendo a lua, o sol curvado aqui, as estrelas. Aqui nós temos uma outra imagem mostrando os feixes de trigo curvados e o feixe dele em pé. E é isso que eu começo então falando um resumo do capítulo 37. José vivia com a sua família em Canaã. Isso você vai preencher lá na sua apostila, para você reforçar o seu entendimento. Anota aí. Quando tinha quantos anos de idade? Ele era um adolescente. Isso é tema de prova. Você vai perguntar, vai cair na prova ou não, Eduardo? Vai cair na prova. José tinha 17 anos de idade, adolescente, um jovenzinho, quando teve um sonho. Lá ele diz, amarrávamos feixes de trigo, já falei, né? No campo, quando o meu se levantou e ficou em pé, e os seus se curvavam diante dele. Verso 6. Novamente teve outro sonho, porém agora, o outro sonho, verso 11, ele diz que o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Isso tudo está no capítulo 37, do início do capítulo e em diante. Verso 9 diz assim, depois tive outro sonho. Primeiro nós falamos do sonho do trigo, e depois temos o sonho do sol e da lua. Eu vou entrar direto no sonho da lua. Diz assim, depois tive um outro sonho, contou aos seus irmãos. Tive um outro sonho, desta vez vi o sol e a lua e 11 estrelas. Se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o repreendeu e disse assim, que isso, moleque? Que sonho é esse? Tá de brincadeira? Será que eu e a sua mãe, quem está falando então? Quem? O Jacó, claro. Será que eu e a sua mãe e os seus irmãos viremos nos curvar até o chão diante de você, rapaz? Que é isso? Assim seus irmãos tiveram, e aí eu introduzo o problema que se agravou na família, ciúmes dele. E o pai, no entanto, refletia em tudo que aquilo acontecia. E o capítulo 37 não para aí. O capítulo 37 continua com mais algumas coisas. O capítulo 37 traz exatamente esta situação, que a partir dos ciúmes, um certo dia, a Bíblia retrata aqui para nós, a partir do verso de número 12, até quando ele é lançado no poço. Você está vendo a imagem na sua frente, ele sendo jogado aqui no poço. Os seus irmãos estavam cuidando das ovelhas numa região longe da casa do seu pai. O Jacó fala, vai junto com seus irmãos, leva uma comida, enfim. E ele está com o seu manto colorido, lindo, que o seu pai o presenteou. E os irmãos de José já estavam lá, inclusive macumunando, vamos usar essa palavra, né? Confabulando, remoendo, porque meu pai gosta do José, porque o José fica inventando essas lorotas que nós vamos nos curvar, mas que eu não gosto de José. E sabe de uma coisa, meus irmãos? O Judá, aquele que é o descendente, nós, pela graça e bondade e misericórdia de Deus, né? Conhecemos a Jesus Cristo, descendente da linhagem de Judá, leão da tribo de Judá. Mas o Judá, nesta ocasião, o ódio era tamanho que ele disse assim, que nós temos que
matar esse rapaz. Vamos dar um jeito, vamos matar, vamos rasgar ele, as roupas dele, vamos dizer que foi um animal que comeu e vamos dar um sossega-leão nessa história e um ponto final. É quando então o irmão mais velho, o Rubem, ouve tudo isso e fala: não, vocês estão de brincadeira, nós não podemos sujar as nossas mãos com sangue. Vamos fazer o seguinte, já com a ideia de salvar a José. Vamos esconder ele, vamos lançar ele no poço e depois vamos ver o que vamos fazer dele, né? Com a ideia de depois voltar ali sozinho, pegar ele e levar ele ao seu pai. Mas enquanto eles estavam tramando, logo eles olham e vem José chegando em direção. Mas não deu outra. Quando eles avistam José, partem para cima de José, maltratam a José, arrancam a sua túnica, o seu manto, jogam ele no poço, ficam com o manto, matam o animal, sujam aquele manto com o sangue do animal para passar pelo sangue do irmão. E quando eles estavam prestes a finalizar com a ideia, eles acabam visualizando uma caravana que estava passando de ismaelitas. O verso 25 diz assim: ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas. Por que ismaelitas? Porque eram descendentes de Ismael. Ismael, filho de Agar, casado, filho de Agar, que foi a serva da Sara, né? Então eles já são descendentes de Ismael, que vinha de Gileade, uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos, mirra, e eles levavam para o Egito. Então, se você vai lembrar, olha como é fácil aqui, ó. A gente volta, né? Aqui, onde é o rio Jaboque, por coincidência, também são as montanhas aqui na proximidade. Nós estamos vendo aqui onde é a região da Jordânia. Bem aqui, ó, é a região onde ficam as montanhas de Gileade. Então, mais ou menos o fato aconteceu aqui. E esses ismaelitas estavam passando por aqui e o objetivo deles era ir daqui desta região e ir até o Egito, que é onde eu estou passando o meu mouse agora. Aqui é a península, a região do Egito, onde nós temos aqui o Nilo. Você pode observar, este aqui é o Nilo, é outra história. E aí então, meus irmãos, eles visualizam essa caravana, aí então eles pegam o José e diz assim: Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos os nossos irmãos, se escondermos o seu sangue? Então ele muda a ideia. Num primeiro momento ele fala que ele queria matar, mas depois ele diz assim: vamos ainda ganhar o dinheiro, ó. Vamos vendê-lo aos ismaelitas e não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e é o nosso próprio sangue. E os irmãos concordaram. Então, quando os mercadores ismaelitas de Midian por quê? Porque fala a respeito dos midianitas, fala a respeito da região onde eles estavam morando. Então, quando fala de ismaelitas, fala da descendência deles. E Midian, ou os midianitas, né, falam de onde eles eram. Se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por quantas? 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram ao Egito. Quando Rubem voltou ao poço, tarde demais. O plano do Rubem, como eu disse a vocês, era resgatar o irmão e levá-lo ao seu pai, mas já era tarde. Rubem volta e ele não está lá. Eu estou lendo na Bíblia, na versão NVI, no verso número 29. Para onde levaram? Então ele contou que ele foi ao Egito. E chegando lá no Egito, ele foi leiloado, foi vendido, né?
E aí então, verso de número 35, 36, para nós encerrarmos a nossa aula, Jacó, quando tomou conhecimento, verso 34, rasgou as suas vestes, chorou profundamente, porque ele acreditou na história que os seus filhos contaram, que ele havia sido morto, né? Todos os filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolá-lo. Não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. E nesse meio tempo, lá no Egito, né? Enquanto isso, os midianitas, veja, agora eu estou usando a palavra midianitas. Acima eu usei a palavra ismaelitas, né? Quando eu me referi, agora eu estou me referindo aos midianitas, venderam José a Potifar, oficial de Faraó e o capitão da guarda. Mas não se preocupe, que isso eu não vou cobrar na prova. Midianita, ismaelita, isso é apenas para você ter uma noção. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma aula. E aí está para nós encerrarmos em um texto das nossas últimas apresentações. Enquanto seus irmãos estavam apacentando as ovelhas, já falei lá em Siquém, cidade onde então a Diná foi violentada, né? Depois de Dotã, tramaram um plano para se livrar de José, né? Rúben tenta impedir a tamanha atrocidade, convence seus irmãos a jogarem José no poço, e Judá, de onde viria o Salvador, já falei sobre isso, tem a ideia de vendê-lo à caravana dos ismaelitas ou dos medianitas, que viajavam com destino ao comércio. Chegando no Egito, então, ele é vendido para o Potifar. E aí na próxima aula, se prepare, porque nós daremos continuidade a esta linda história. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado comigo durante este tempo. Espero ter sido um tempo hábil, espero ter conseguido alcançar o meu objetivo, que é falar da palavra de Deus, destacando aquilo que Deus quer falar conosco. Vamos orar? Pai eterno, Deus de poder e amor, mais uma vez eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e peço ao Senhor que derrame das suas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço e fiquem com Deus.